Olá, queridos! Estamos aqui hoje iniciando um novo projeto, é o projeto Terra Verde, com esse canal no YouTube, onde nós vamos postar as videoaulas de várias disciplinas que eu ministro no Instituto Federal. Vamos trabalhar com um blog, onde vão ser postados vários trabalhos e notícias envolvendo vários assuntos de agrárias. E também um Facebook de fitopatologia, com a participação dos alunos que vão coletar material na região toda. Vamos fazer uma coleção de doenças regionais. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o histórico dos agrotóxicos, como se iniciou no Brasil e no mundo, as características e consequências do avanço do uso de agrotóxicos no Brasil. O nosso público-alvo são os estudantes, produtores rurais e todos aqueles que querem se aprofundar e se reciclar nos assuntos que a gente vai tratar. Bom, iniciando então sobre agrotóxicos. Nós sabemos dos problemas que o meio ambiente tem sofrido devido ao uso exorbitante de agrotóxicos e dessa nova tendência mundial de proteção do meio ambiente. Nós sabemos que a humanidade está sendo colocada em risco devido ao uso indevido de vários recursos do meio ambiente e a exploração gananciosa de todos os recursos naturais. A sobrevivência do planeta Terra depende da nossa consciência, né? Da ética de todos os profissionais, e nós estamos aqui para esclarecer quais são as exigências legais e as consequências das nossas atitudes como profissionais nessa área. Nós temos registros em 1972 em Estocolmo, né, de um evento muito importante promovido pela Unesco, que a partir daí muita mais atenção tem sido dispensada a esse assunto, que é a preservação do meio ambiente. Então, de lá para cá, essa preocupação tem crescido e notícias, infelizmente, piores têm sido divulgadas. Por exemplo, que o Brasil é o maior consumidor, primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos desde 2009. E em 2013 houve um crescimento de 34% do consumo nacional. Então está crescente, apesar de toda a campanha que tem sido feita contra, né? A melhoria da qualidade de vida do ser humano e do planeta depende de como nós vamos conduzir nossas lavouras daqui para frente, né? Como que a Organização Mundial de Saúde define pesticidas ou praguicidas? É a seguinte a definição: como toda substância capaz de controlar uma praga em sentido amplo que possa oferecer risco ou incômodo às populações e ambiente. Agora, o que a gente considera praga? Antes, praga era só inseto. Hoje, praga é considerado toda vida animal ou vegetal prejudicial à saúde pública e à agricultura, e suscetível de ser combatido durante a produção, armazenamento, transporte, distribuição e transformação de produtos agrícolas e seus derivados. Quer dizer, quando se fala praga hoje, significa inseto, fungo. Então, essa terminologia teve alteração. Isso é utilizado pela Embrapa hoje, tá? Então, quando se fala hoje que os agrotóxicos controlam pragas, nós estamos falando tanto de antigas pragas e doenças. Os agrotóxicos podem ter uso em residências, na pecuária e na agricultura. Em residências, são os que a gente chama de domissanitários, usados no tratamento de piscinas, no controle de baratas, pulgas, né, ratos
também. E na pecuária, controle de mosca do chifre, carrapatos e outros. E na agricultura, os fungicidas e os inseticidas para as lavouras. São sinônimos de agrotóxicos: defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, desinfetantes, biocidas, agroquímicos, produtos fitofarmacêuticos, produtos fitossanitários. Por que tantos nomes? Depende da intenção de quem está falando. Então, se ele quer amenizar o uso do termo, ele pode usar defensivo. Se ele quer agravar o uso do termo, ele usa agrotóxico. Então, são sinônimos, uns com mais ênfase, outros com menos. Então, os agrotóxicos são substâncias destinadas a impedir a ação ou matar diretamente. Pode ser matar insetos, são os inseticidas, ácaros, os acaricidas, moluscos, moluscicidas, roedores, rodenticidas, fungos, fungicidas, ervas daninhas, herbicidas, bactérias, que são os antibióticos ou bactericidas, e tem também outros agrotóxicos que são chamados de desfolhantes, né, os que provocam desfolha das plantas, dessecantes, fitorreguladores, que são substâncias reguladoras de crescimento das plantas, fertilizantes sintéticos, hormônios e outros agentes químicos que provocam o crescimento. Então, todos esses são agrotóxicos. A Lei Federal número 7.802, de 11/7/89, que define na Constituição o que são agrotóxicos. Está com esses termos lá na lei. São os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso no setor de produção, no armazenamento e beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, esses são os termos da Lei Federal que conceitua agrotóxicos. Mas o que é a problemática do uso de agrotóxico? Então, o errado não é usar agrotóxico, o errado é como ele está sendo usado, tá? Os agrotóxicos, muitas vezes, são necessários. Agora, o porquê que tem sido um problema? Porque eles não são usados sob as normas de segurança do aplicador e do meio ambiente. Não se observa o nível de dano econômico para a aplicação, ele é aplicado de acordo com o calendário somente, mesmo não tendo a praga, então como uma coisa preventiva, né, e não curativa. Às vezes com sub ou superdosagem, quer dizer, ou você aplica uma quantidade menor que o necessário e não tem efeito, ou você coloca maior do que o necessário e contamina o meio ambiente. Uso em desacordo com os parâmetros de melhor eficiência, então não é observado o horário de aplicação, a dosagem correta, a época correta, né, a fase da praga. Tudo isso culmina numa ineficiência do uso do produto e contaminação do meio ambiente. Consequência disso, uma média de 5.600 intoxicações por ano no Brasil. Vamos então falar do que é o tema dessa aula, que é a história, a evolução dos agrotóxicos no Brasil e no mundo. Bom, o uso de agrotóxicos se iniciou, tem-se registro há mais de 1000 anos atrás, através dos chineses, que utilizavam o arsênio para controlar insetos, né? Então, sulfeto de arsênio que era utilizado como inseticida. Na Segunda Guerra Mundial foi o grande boom do uso de agrotóxicos, né? Foi utilizado
o DDT, que é um organoclorado, que foi o primeiro grupo utilizado, né, registrado como agrotóxicos, que foi utilizado no controle de insetos, né, do Anopheles, que causa tifo e malária. E os norte-americanos e ingleses utilizavam DDT nos próprios soldados. E há quem diga que isso que fez dos Estados Unidos e Inglaterra os vencedores da guerra. Então foi a grande diferença, porque salvou milhares de pessoas. Tanto que rendeu até um prêmio Nobel para o Paul Millam, em 1948. Então, o DDT foi o grande salvador durante a Segunda Guerra Mundial. A sigla DDT significa diclorofeniltricloroetano, né? E a grande eficiência dele foi no controle do mosquito Anopheles, transmissor da malária e tifo, né? E foi usado então nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Um exemplo do DDT, que ficou por muito tempo depois, é o Nelcid. Na minha infância, a gente usava muito, ele tem 10% de DDT, tinha, né? Era usado comumente nas residências. Mas com o passar do tempo, foi-se observando as consequências do uso indiscriminado do DDT. Ele era muito valorizado justamente por baratear o controle, porque uma aplicação resultava em efeito por muito tempo. Só que justamente isso mostrou-se uma característica muito indesejável, porque ele não é biodegradável. Então, ele permanece no meio ambiente por muito tempo, ele é lentamente atacado por outros micro-organismos e é considerado não biodegradável. Com o tempo, insetos resistentes foram aparecendo e cada vez a dosagem de uso foi aumentando. Então, moscas e outros mosquitos mesmo foram adquirindo resistência e cada vez o uso de doses maiores levou à contaminação de peixes, de animais consumidores, inclusive o homem, porque a contaminação do peixe é cumulativa e o homem está na cadeia de alimentação, né? Um outro produto que foi utilizado também, o organoclorado, foi o BHC. E o BHC e o DDT tinham muitos usos domésticos, inclusive o verbo detetizar ficou muito comum e veio do uso do DDT, né? Detetizar foi até para o dicionário, como sendo o controle de insetos domésticos, né? Até hoje é utilizado detetizar uma casa e não se usa mais DDT, né? Mas o DDT demora até 30 anos para sair, para se degradar. E o BHC, também chamado pó de broca, teve a comercialização proibida no Brasil no início de 1983, mas por muito tempo ainda era vendido, mesmo que ilegalmente, apesar de estar proibido em todo o mundo, né? Os organoclorados, então, são o primeiro grupo e o grupo mais tóxico por ser não biodegradável. E esses produtos causaram danos irreversíveis ao meio ambiente. Eram baratos, né, por isso muito utilizados, muito eficientes a curto prazo e mais a longo prazo causam muito mal à saúde humana. E por causa disso, vários produtos brasileiros foram já recusados quando exportados. Tem-se notícia, por exemplo, de carne enlatada enviada para os Estados Unidos, queijo exportado para o Canadá e soja para o Japão. Foi identificado resíduo de BHC
e foram devolvidas as mercadorias. Então, além de ser não biodegradável, eles interferem na capacidade, por exemplo, dos pássaros de formar a casca dos ovos. Então, a casca fica fininha e se rompem quando estão sendo chocados, né? Então, atrapalha a reprodução dos pássaros por isso. Os cardumes dos peixes foram encontrados mortos, né? Assim, a mortalidade alta de peixes por causa de altas doses de DDT. Foi encontrado resíduo também em leite bovino e até leite materno. E o DDT causou a explosão de várias pragas, porque os predadores eram eliminados pelo agrotóxico, além de aparecerem insetos resistentes, tá? Então isso causou um grande desequilíbrio ecológico. E no ser humano, ao longo do tempo, o DDT causa mau funcionamento do fígado, deformações no útero, distúrbios renais, desequilíbrio hormonal, aumenta a pressão arterial e causa hemorragias internas. Foi proibido desde os anos 70 em todo o mundo, né? Por causa desses efeitos ao meio ambiente e ao ser humano. E até hoje, em alguns países da África, ele é comercializado. Então, quando ocorre essa proibição, os fabricantes vão concentrando a venda nos países onde não é proibido. E até hoje, na África, ele é comercializado. Então, a Organização Mundial de Saúde estima que, anualmente, 500 mil a 1 milhão de pessoas sofrem contaminações graves por agrotóxicos e de 5 a 10 mil são casos fatais. No Paraná, entre 82 e 90, 9.134 pessoas foram contaminadas com agrotóxico e morreram 546. No Paraná, o uso de agrotóxicos se intensificou na época da Revolução Verde, que a gente vai ver mais adiante, né? E até os resultados da contaminação aparecerem, o uso realmente era indiscriminado. O acidente maior que se tem notícia até hoje com agrotóxicos foi em Bhopal, na Índia, em 1984, quando uma fábrica de agrotóxico liberou gases tóxicos e matou 3.289 moradores na cidade. Então, esse foi o maior acidente até hoje com agrotóxicos no mundo. Bom, falando de Revolução Verde, a Revolução Verde foi uma mudança dos padrões da agricultura brasileira depois da Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 60, depois do final da Segunda Guerra, quando as fábricas de armamentos desviaram seus investimentos para a agricultura. Então foram produzidas máquinas pesadas, né, para a agricultura, e também os produtos químicos para a utilização na agricultura. Então foi a grande tecnificação da agricultura e, com isso, o êxodo rural, porque as propriedades começaram a produzir em larga escala, tecnificadas e monoculturas para exportação. Então, o êxodo rural foi a saída dos pequenos produtores da zona rural para a zona urbana, com todas aquelas consequências de inchaço das cidades, né, a pobreza, o aumento da pobreza nas cidades. Então, isso devido à redução da mão de obra no meio rural, devido à mecanização agrícola, né? A agricultura de subsistência, então, foi muito reduzida e houve o crescimento da monocultura com a produção de grãos para exportação. Com isso, aumentou a utilização de agrotóxicos, né? Porque o uso de máquinas facilitou isso e o agronegócio, né? A monocultura visa o máximo de lucro pelo lucro. Então, a utilização de agrotóxicos aumenta a produtividade
né? E se for feito indiscriminadamente, causa esses danos ao meio ambiente. Então ocorreu o aumento das pragas e doenças, né? Hoje todos chamados pragas, né? Então foi devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos para somente aumentar a produtividade sem observar os riscos ao meio ambiente. Outro termo importante ainda, considerando o histórico dos agrotóxicos, que até hoje é falado, é sobre o agente laranja. O agente laranja foi um herbicida, que pegou esse nome porque tinha uma faixa laranja na embalagem, feito à base de dioxina, que é uma substância altamente cancerígena, que é uma combinação de 2,4-D e 2,4,5-T, e altamente tóxica, e foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos norte-americanos no Vietnã como desfolhante para facilitar o reconhecimento do inimigo no solo, porque eles se escondiam nas florestas, então eles jogavam o agente laranja nas folhas que caíam, facilitava a observação do inimigo. E isso foi jogado em mais de 26 mil aldeias, contaminou muitas pessoas, o solo e até o lençol freático. Até hoje, o Vietnã sofre consequência do uso desse produto lá. E quando há exposição, quais são as consequências? Câncer de pulmão, câncer de pele, incapacidade mental, deformidade no organismo, abortos. E o efeito residual dura gerações, tá? E compromete fauna, flora, contamina o solo e a água. E, infelizmente, isso foi usado na floresta amazônica também. E tem registro que, através de imagens de satélite, a fiscalização observou o grande desfolhamento e foi fiscalizado e observado que realmente era o agente laranja que estava sendo usado para facilitar o desmatamento sem o uso de queimada na Amazônia. O pó da China também é muito falado, né? Que é um pentaclorofenato de sódio proibido no mundo todo e usado indevidamente ainda na prevenção de fungos, de insetos e como bactericida também. Ele é usado no tratamento de madeira, isso é menos problemático, né? Agora, quando ele é usado em lavoura, é o maior problema ao meio ambiente. Tá? Então, essas são as informações gerais acerca do histórico de agrotóxicos. Depois dos organoclorados, outros grupos foram sendo criados, cada vez buscando menor comprometimento do meio ambiente. Então, hoje, organoclorados não são mais permitidos, depois vieram organofosforados, depois os piretroides, e agora tem os nicotinoides, e sempre vão sendo pesquisados grupos com menor impacto, menor contaminação, para que cuidados sejam tomados com relação ao meio ambiente. Nos vídeos futuros nós vamos falar mais acerca de cada um desses grupos e de todos os cuidados que devem ser tomados durante transporte, aplicação, pós-aplicação, pelas revendas, tudo que é determinado como lei no uso de agrotóxicos. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui embaixo e eu respondo ou com outro vídeo ou respondo por escrito e a gente vai trocando ideias. Se vocês gostaram, curtam aqui e espero vocês no próximo vídeo. Sigam a página. Sigam no canal.